Minha irmã olhou para o meu filho e disse: Algumas crianças simplesmente nascem com defeito. E então deu uma mordida na comida como se não tivesse dito nada. Meu filho pousou o garfo. Eu encarei ela e respondi: E algumas mães vivem da bondade daqueles que elas mesmas zombam. Ela empalideceu. Minha mãe sussurrou: Deixa isso pra lá. Mas eu me virei para minha irmã e disse: Você não mora mais na minha casa. Meu nome é Scarlett. Tenho 38 anos e posso dizer exatamente o momento em que parei de proteger pessoas que não mereciam. Aconteceu dentro da minha própria casa. A casa que eu comprei depois de anos de sacrifício, durante um jantar de Natal que deveria ter sido acolhedor e seguro. Em vez disso, foi o momento em que algo se quebrou de vez. Algo que eu vinha tentando manter unido por tempo demais. Quando comprei esta casa, eu estava orgulhosa. 2 quartos no andar de cima, um quarto de hóspedes, um porão terminado, espaço mais do que suficiente para mim e para o meu filho. Pela primeira vez, senti que podia respirar. Imaginei fins de semana tranquilos, chá quente, talvez assar biscoitos juntos enquanto a neve se acumulava do lado de fora. Mas cerca de um mês depois de nos mudarmos, meus pais ligaram. Disseram que Brianna e o marido estavam passando por um momento difícil. Ele tinha perdido o emprego. O contrato de aluguel deles tinha acabado e eles não tinham para onde ir só por um tempo, disseram. Você tem espaço. Fomos criados para ajudar a família. Então eu disse assim. Esse foi o meu primeiro erro. Brianna, de 35 anos, sempre foi do tipo que acha que todo inconveniente na vida dela é culpa de outra pessoa. Ela se mudou com o marido, os 2 filhos e caixas suficientes para encher um depósito inteiro. Eu esvaziei o quarto de hóspedes e dei um jeito de acomodar todo mundo. Até comprei mantimentos extras. Nos primeiros dias, pareceu administrável. Mas então os comentários começaram. Ela dizia que a cozinha era pequena demais para cozinhar de verdade. Não gostava da forma como eu lavava roupa. Reorganizava tudo na geladeira e reclamava que meus produtos de limpeza tinham cheiro barato. E uma vez eu a peguei chamando meu filho de esquisito pelas costas. Meu filho tem 11 anos. Ele é gentil, inteligente, um pouco tímido. Tem problemas de visão desde os 4 anos e usa óculos o tempo todo. É o tipo de criança que pede desculpa se espirrar alto demais. Aos poucos, comecei a perceber que ele tinha parado de passar tempo no andar de baixo. Uma noite, perguntei o que estava acontecendo. Ele só disse que não gostava da forma como o filho da Brianna falava com ele. Tentei minimizar, dizendo a mim mesma que eram apenas crianças sendo crianças. Esse foi o meu segundo erro. A situação piorou. O filho mais velho dela zombava do meu filho por segurar os livros muito perto do rosto. Escondiam os óculos dele, riam do jeito que ele semicerrava os olhos. E a Brianna apenas dava de ombros e dizia que ele precisava criar casca. Meus pais continuavam me dizendo para ter paciência. É temporário, repetiam, como se isso tornasse tudo aceitável. Então, quando o Natal chegou e todos insistiram em comemorar juntos, eu cedi. Assei o presunto. Fiz a batata doce favorita do meu filho. Arrumei a mesa com os melhores pratos que eu tinha. Acendi até velas. Todos se sentaram à mesa. Meu filho estava ao meu lado, finalmente sorrindo, finalmente falando sobre o telescópio que tinha visto na internet. Então, ao esticar a mão para pegar um pãozinho, o cotovelo dele derrubou um copo de água. A água se espalhou pela mesa, bem na frente da Brianna. Ela nem piscou. Apenas olhou para o meu filho e disse: Algumas crianças simplesmente nascem com defeito. Em seguida, pegou o garfo e deu uma mordida, como se não tivesse acabado de dizer algo nojento. Meu filho ficou imóvel, com o garfo ainda na mão. Lentamente, ele o pousou, não disse uma palavra, e naquele momento eu só vi vermelho. Olhei diretamente para ela e disse: E algumas mães vivem da bondade daqueles que elas mesmas zombam. Ela ficou paralisada. Minha mãe imediatamente se inclinou em minha direção e pediu para eu deixar pra lá, mas eu já tinha chegado ao limite. Virei-me para Brianna e repeti, mais alto, como se precisasse ecoar: Você não mora mais na minha casa. O marido dela se recostou na cadeira e murmurou alguma coisa, mandando eu calar a boca. Eu ignorei, me levantei, peguei o prato do meu filho e fui para a cozinha.
O silêncio atrás de mim dizia tudo. Mas o que nenhum deles sabia ainda era que eu estava falando sério. Eles não iam ficar. Eu não me importava para onde iriam ou quais desculpas inventariam. Eles iam embora. Eles não saíram naquela noite. Acho que essa foi a parte que mais me chocou. Depois de tudo que foi dito naquela mesa, depois de meu filho sair sem comer, eles ainda agiram como se nada tivesse mudado. Na manhã seguinte, acordei cedo por hábito. Fiz café e fiquei na cozinha ouvindo passos no andar de cima que não eram meus. Aquele som costumava me fazer sentir menos sozinha. Naquele dia, só me deixou cansada. Não falei com a Briana. Não falei com o marido dela. Em vez disso, comecei a arrumar as coisas deles. Comecei pelo quarto de hóspedes. As roupas estavam espalhadas por todo lado. Brinquedos debaixo da cama. Sapatos empilhados perto do armário, como se planejassem ficar para sempre. Coloquei tudo em caixas com cuidado, não porque eles merecessem, mas porque eu queria encerrar aquilo de forma limpa. No meio da manhã, as caixas já estavam empilhadas perto da porta da frente. Meu filho ficou no quarto dele. Saiu uma vez para pegar cereal, manteve os olhos no chão e voltou direto. Só isso já me disse que eu tinha esperado tempo demais para agir. Por volta do meio-dia, Briana entrou na cozinha como se fosse um dia qualquer. Abriu a geladeira, olhou dentro e perguntou se ainda tinha torta do jantar. Não respondi. Ela perguntou qual era o meu problema. Eu disse que ela precisava ir embora naquele dia. Ela riu e disse que eu ainda estava chateada por causa do comentário dela. Chamou aquilo de piada. Disse que eu precisava relaxar e parar de ser dramática. Eu disse que deixou de ser piada quando meu filho me perguntou naquela manhã se havia algo errado com ele. Disse que deixou de ser piada quando ele parou de querer descer para a sala. Ela deu de ombros e disse que crianças precisavam ter a pele mais grossa. Depois comentou algo sobre ele ser frágil e que isso não era responsabilidade dela. Foi aí que acabou. Peguei as chaves do carro dela do balcão e coloquei na mão dela. Disse para chamar o marido e começar a arrumar o que ainda faltava. Falei que não haveria mais discussões. O marido apareceu em menos de uma hora. Levantou a voz. Disse que eles tinham direitos. Disse que ajudavam com as compras. Disse que meus pais nunca me perdoariam por aquilo. Eu disse que a casa era minha. Disse que não havia contrato de aluguel. Disse que eles eram convidados que tinham passado do limite e cruzado uma linha da qual não havia volta. Ele mandou eu cuidar da minha boca. Eu mandei ele cuidar do relógio. Eles arrumaram as coisas fazendo barulho de propósito. Portas batendo, caixas sendo arrastadas pelo chão. Briana fez ligações em que falava alto o suficiente para eu ouvir. Falava sobre como tinha tentado me ajudar, como eu era ingrata, como o verdadeiro problema era o meu filho e ninguém queria dizer isso em voz alta. Meus pais chegaram antes de eles terminarem de colocar tudo no carro. Minha mãe chorou. Disse que aquilo estava destruindo a família. Meu pai disse que o Natal tinha sido arruinado. Ela me perguntou por que eu não podia simplesmente ser a pessoa mais madura. Eu disse que vinha sendo a pessoa mais madura desde o dia em que eles se mudaram. Disse que eu tinha terminado de pagar esse preço. Eles foram embora logo depois de escurecer. Observei pela janela enquanto o carro deles se afastava. Meu filho ficou ao meu lado, em silêncio, segurando as mangas por cima das mãos. Aquela noite foi silenciosa de um jeito que eu não senti havia meses. Achei que ali tinha sido o fim. 2 dias depois, desci ao porão para pegar as decorações de Natal. A luz não acendia. Tentei outro interruptor. Nada. Fui até o quadro de disjuntores e percebi que algo não estava certo. Um eletricista veio naquela mesma tarde. Ele não ficou muito tempo. Disse que alguém tinha danificado a fiação de propósito. Não foi acidente, nem desgaste natural. Perguntou se mais alguém tinha tido acesso à casa recentemente. Eu não precisei responder em voz alta. Foi aí que percebi que expulsá-los não tinha sido o movimento final. Tinha sido apenas o primeiro. Depois que o eletricista foi embora, fiquei sentada no porão por um longo tempo.
sem barulho, sem luz, apenas o zumbido constante do aquecedor de água e a sensação lenta e pesada da realização se acomodando no meu peito. Ele tinha me mostrado exatamente onde os fios tinham sido cortados. Não roídos, não desgastados, cortados. Limpos. Intencionais. Eu não chorei. Não entrei em pânico. Nem sequer me senti surpresa, e isso foi o que mais me incomodou. Voltei para o andar de cima e fiquei na cozinha, a mesma que a Brianna uma vez chamou de claustrofóbica. Meu filho estava no quarto dele, construindo uma estação espacial com peças de Lego. Ele não fazia ideia do que quase tinha dado errado na casa que eu deveria manter segura. E quanto mais eu pensava nisso, mais aquele silêncio, confortável, inocente, fazia meu sangue ferver. Esperei 2 dias antes de fazer qualquer coisa. Não contei ao meu filho. Não contei aos meus pais. Eu precisava ter certeza de que não estava agindo por emoção, mas, no fundo, eu já sabia quem tinha sido. Só havia 2 pessoas com motivo para serem tão mesquinhas, e apenas uma delas sabia exatamente onde ficava o quadro de disjuntores. Na terceira manhã, dirigi até a casa dos meus pais. O jardim da frente ainda tinha as mesmas renas de decoração que eles usavam desde os anos 90. Lembrei de quando eu era criança, ajudando meu pai a fincar as estacas no chão congelado. Agora, olhando para elas, tudo o que eu via era uma alegria forçada. O SUV da Brianna estava na garagem. A caminhonete do marido dela também. Estacionei atrás deles e desci do carro. Minha mãe abriu a porta antes mesmo de eu bater. Perguntou se eu tinha vindo para conversar. Eu disse que sim. Os olhos dela passaram rapidamente por trás de mim, provavelmente procurando meu filho. Eu disse que tinha vindo sozinha. Passei por ela e entrei na sala como tinha feito centenas de vezes antes. Só que, dessa vez, Brianna estava estirada no sofá, com uma das minhas antigas mantas enrolada nas pernas, comendo cereal numa tigela como se ainda morasse na minha casa. Ela levantou o olhar e me lançou aquele olhar presunçoso, vazio, nem sequer curioso, como se estivesse esperando por mim. Perguntei se ela tinha algo a me dizer. Ela piscou, arrastou a colher pela tigela e disse que não tinha tempo para drama. Eu disse que alguém tinha danificado o painel elétrico da minha casa, que não tinha sido um acidente, que alguém tinha cortado fios de propósito, fios perigosos, fios que poderiam ter causado um incêndio. Ela não respondeu. Apenas continuou comendo devagar, como se eu não estivesse ali. Dei um passo à frente e perguntei de novo se ela tinha algo a dizer. Foi então que ela finalmente olhou para mim e disse, com uma calma quase entediada, talvez a sua casa seja tão quebrada quanto você. O tapa aconteceu antes mesmo de eu perceber que tinha me movido. Foi rápido e seco, e o som ecoou naquela sala ridiculamente enfeitada. Minha mãe gritou meu nome como se eu tivesse cometido um crime grave. Meu pai se levantou da poltrona, mas não disse nada. Apenas observou. Brianna não chorou. Não disse uma palavra. Apenas segurou o rosto e me encarou como se não acreditasse que eu tivesse tido audácia. Minha mãe se colocou entre nós, implorou para que eu pedisse desculpas, disse que esse não era o caminho, que nós éramos uma família. Eu disse que não. Disse que a fiação da minha casa tinha sido sabotada e que a filha dela estava ali sentada fingindo que nada tinha acontecido. Perguntei se um incêndio também seria assunto de família. Ela disse que eu não tinha provas. Olhei diretamente para a Brianna e disse que eu não precisava de provas. Eu sabia, e ela também. Então fui embora, entrei no carro e dirigi direto para casa, com as mãos tremendo. Não de arrependimento, não de medo, mas da crueza de finalmente fazer o que eu deveria ter feito anos antes. Naquela noite, o telefone começou a tocar. Primeiro minha mãe, depois uma tia de Ohio com quem eu não falava desde 2018. Depois um primo que, de repente, resolveu se importar profundamente com o estado da minha saúde mental. Brianna tinha começado a parada da pena. Contou a todos que eu bati nela, disse que eu tinha perdido o controle e estava tendo algum tipo de surto. As pessoas começaram a me mandar mensagens dizendo que estavam rezando por mim. Alguém perguntou se eu já tinha pensado em fazer terapia. Outra pessoa perguntou se eu iria pedir desculpas antes do ano novo para que a família pudesse seguir em frente. Bloqueei 6 pessoas naquela noite. Mais tarde, meu filho entrou no quarto segurando o caderno de desenhos.
Perguntou se ainda faríamos nossa noite de filme de Natal. Eu disse, sim, claro. Assistimos a Esqueceram de Mim no sofá, debaixo da nossa própria manta, na nossa própria casa. As luzes ficaram acesas. A fiação não falhou. Foi a primeira noite em que finalmente senti que a casa voltava a ser minha. Mas eu sabia que não tinha acabado. O silêncio depois de tudo parecia errado. Limpo demais, controlado demais. Por alguns dias, nada aconteceu. Nenhuma ligação, nenhuma mensagem. Minha mãe não deu notícias. Meu pai não mandou nenhuma daquelas mensagens estranhas com emoji de joinha. Era como se eu tivesse sido apagada. Aquilo deveria ter parecido paz, mas, em vez disso, me dava um arrepio constante. Eu foquei no meu filho. Essa parte foi fácil. Assamos biscoitos, daqueles que espalham demais na forma, mas ainda ficam gostosos. Assistimos a vídeos sobre o espaço e a filmes antigos de Natal. Ele riu mais do que tinha rido em semanas. Parou de perguntar se estava de castigo. Só isso já me disse que eu tinha feito a coisa certa. Então, numa manhã cinzenta de terça-feira, alguém bateu à porta. Não foi a campainha. Foi uma batida firme, oficial. Abri a porta e vi um homem com uma prancheta. Ele se apresentou como inspetor da prefeitura. Disse que estava ali porque havia sido feita uma denúncia sobre trabalho elétrico realizado sem permissão. Meu estômago afundou, mas mantive o rosto neutro. Disse que não tinha feito nenhum serviço elétrico. Ele respondeu que tudo bem, que só precisava dar uma olhada. Enquanto examinava o painel, perguntou há quanto tempo eu morava ali, quem mais tinha acesso à casa, se havia tido conflitos recentes. O tom dele era calmo, mas as perguntas não eram aleatórias. Eu disse a verdade, que familiares tinham se mudado recentemente, que alguém tinha danificado a fiação antes de eu chamar um eletricista. Mostrei a ele a nota fiscal, as fotos, tudo. Ele assentiu, fez anotações e disse que parecia que o dano tinha sido feito de forma intencional, antes de qualquer reparo. Antes de ir embora, ele parou e disse algo que eu não esperava: quem fez a denúncia não se ajudou em nada. Depois foi embora. Fechei a porta e fiquei ali parada, deixando o silêncio se instalar novamente. Briana não queria apenas me machucar emocionalmente. Ela queria vantagem, registros em papel, problemas. Queria me ver estressada, duvidando de mim mesma, com medo. Naquela noite, enviei um e-mail ao eletricista pedindo uma declaração por escrito. Imprimi cópias e arquivei tudo. Parei de tratar aquilo como um problema de família e comecei a enxergar pelo que realmente era: alguém tentando proteger o próprio ego enquanto queimava todas as pontes ao redor. Alguns dias depois, chegou uma carta dos meus pais. Uma carta de verdade, escrita à mão. A caligrafia arredondada da minha mãe preenchia a página inteira. Ela escreveu sobre como estava de coração partido, sobre como famílias não deveriam se despedaçar assim. Ela escreveu que não conseguia escolher entre as filhas. Que me convidava para um jantar de ano novo. Um recomeço, segundo ela. Não havia nenhuma menção à fiação, nenhuma menção ao meu filho, nenhum reconhecimento do que a Briana disse à mesa. Apenas um convite para fingir que nada tinha acontecido. Dobrei a carta e a coloquei numa gaveta. Não respondi. O contato seguinte veio do marido da Briana. Uma única mensagem: você acha que venceu? Você não sabe de tudo. Não respondi. Bloqueei o número. Mas aquela mensagem ficou na minha cabeça por mais tempo do que eu gostaria de admitir. A parte inesperada veio na noite seguinte, enquanto eu ajudava meu filho a procurar fotos antigas para um trabalho da escola. Estávamos revirando o armário do corredor, puxando álbuns empoeirados que eu não tocava desde antes da mudança. Um dos álbuns parecia mais pesado do que deveria. Dentro da contracapa, escondido atrás da última página, havia um papel dobrado. Era a letra da Briana. Reconheci na hora. O bilhete era datado de 2 anos antes. Dizia que morar comigo a deixaria louca, que ela nunca sobreviveria sob as minhas regras. E, logo abaixo, escrito depois, com uma tinta mais escura, dizia que, se ela jogasse as cartas certas, não precisaria se preocupar com isso.
Sentei no chão segurando aquele bilhete, com o coração disparado, não por choque, mas porque, de repente, tudo fazia sentido. A sensação de direito, a confiança, a forma como ela agia como se a minha casa já fosse dela. Aquilo não era desespero. Era expectativa. Coloquei o bilhete em um plástico protetor e o guardei junto dos meus documentos importantes. Não contei aos meus pais. Não contei a ninguém. Algumas coisas você não revela imediatamente. Você guarda. Protege. Espera. Naquela noite, ao colocar meu filho na cama, ele me perguntou se ainda passaríamos o Natal sozinhos. Eu disse que sim. E, pela primeira vez, falei isso como uma promessa, não como uma perda. O ano novo veio e passou. Nenhum pedido de desculpas, nenhuma confissão, apenas um silêncio tão alto que parecia ter peso. Não fomos ao jantar da família. Não enviei uma desculpa educada nem um sorriso falso de fim de ano. Simplesmente não apareci. E, de alguma forma, esse único ato, não fazer nada, causou mais barulho do que qualquer coisa que eu tivesse feito antes. No dia seguinte, minha mãe deixou uma mensagem de voz. A voz dela tremeu do começo ao fim. Ela não perguntou como eu estava, não perguntou pelo meu filho. Disse que estava devastada, que não entendia por que eu estava me isolando, que eu estava machucando todo mundo, que tinha deixado o amargor envenenar a família. Disse que eu estava colocando meu filho no meio disso tudo. Essa parte realmente me atingiu, porque, pela primeira vez em toda essa confusão, ficou claro que ela nem sequer percebia quem tinha estado protegendo o tempo todo. O que ela não sabia, e provavelmente ainda não sabe, é que meu filho estava dormindo melhor, sorrindo mais, que não se encolhia toda vez que alguém levantava a voz no corredor. Naquela noite, ele me perguntou se no ano seguinte poderíamos decorar a casa só para nós. Ele disse: finalmente é a nossa casa de novo. Então, não, eu não estava colocando meu filho no meio de nada. Eu estava tirando ele disso. Mas eu deveria ter sabido que a Brianna não iria parar. Pessoas como ela não saem em silêncio. Elas apenas encontram novos palcos. 3 dias depois daquela mensagem de voz, recebi uma mensagem de uma mulher com quem eu não falava desde um casamento, 5 anos atrás. Ela me enviou um print do Facebook privado da Brianna. Um texto longo e choroso sobre ter sido expulsa durante as festas por alguém que ela tentou ajudar, acompanhado de fotos borradas dos filhos sentados em uma cama de motel, com cara de tédio. Os comentários fizeram meu sangue gelar. Pessoas perguntando para onde poderiam enviar dinheiro. Uma mulher escreveu: algumas irmãs simplesmente nascem quebradas. Outra comentou: ninguém merece o que você está passando, muito menos esses meninos. Ela tinha se colocado como vítima, mas dessa vez em público. Depois vieram as ligações da família. Um primo do Oregon me perguntando se eu tinha surtado. Um tio que eu mal conhecia perguntando se era verdade que eu tinha batido na Brianna e depois dito aos filhos dela que eles não valiam nada. Outro perguntou se eu os tinha expulsado por ciúme. Ciúme? Essa ficou ecoando na minha cabeça o dia inteiro. Não respondi a nenhuma delas. Apenas me sentei, puxei a pasta que eu vinha montando e acrescentei a próxima página, o print do post dela, impresso. Naquela noite, meu celular vibrou com um número que eu não reconhecia. Era o eletricista. Ele tinha finalizado o relatório para a prefeitura, confirmando que a fiação tinha sido adulterada antes de ele ser chamado e que havia sinais claros de dano intencional. Disse que já tinha encaminhado o relatório ao Departamento de Inspeção para encerrar o caso. Acrescentou ainda que quem fez a denúncia, e ele tinha certeza de que foi por despeito, talvez devesse pensar 2 vezes antes de registrar acusações falsas. Agradeci e desliguei. Depois imprimi aquilo também e arquivei. Na manhã seguinte, dirigi novamente até a casa dos meus pais. Dessa vez, não levei um sorriso no rosto. Não fui em busca de paz. Meu pai abriu a porta e parecia não saber se me abraçava ou se chamava ajuda. Passei por ele. Minha mãe estava na cozinha. Brianna não estava lá. Não sei se estava escondida ou simplesmente tinha saído, mas não perguntei. Coloquei a pasta sobre a mesa de jantar e a abri, o relatório do eletricista, as fotos do painel danificado, o print do post da Brianna e, no fundo, a cópia do bilhete que eu tinha encontrado no álbum de fotos. Eu não gritei.
Apenas disse a eles que, se a Brianna, o marido dela ou qualquer pessoa falando por eles tentasse espalhar mais uma mentira em público, eu tornaria tudo o que estava naquela pasta público também. Eu registraria um boletim. Mostraria o bilhete à prefeitura. Iria à polícia, se fosse preciso. E então eu disse algo que nunca imaginei dizer para minha própria mãe: proteger alguém assim também te torna responsável. Ela não discutiu. Não chorou dessa vez. Apenas ficou ali, em silêncio. 3 dias depois, alguém me mandou uma mensagem de um número desconhecido. Era uma foto da Brianna sentada no estacionamento de motel, fumando ao lado de um carrinho de bebê quebrado. A legenda dizia apenas: ela não está nada bem. Sem nome, sem explicação. Não respondi, mas por um segundo quase senti pena dela. Quase. No dia seguinte, cheguei em casa do trabalho e percebi que a garagem tinha um cheiro estranho. Amargo, químico, quase metálico. Abri a porta da garagem e vi. Uma poça marrom embaixo do aquecedor de água se espalhava lentamente pelo concreto. No começo, pensei que fosse ferrugem ou um vazamento pequeno. Mas havia algo errado. Ajoelhei e verifiquei a válvula. Havia um resíduo oleoso ao redor da válvula de pressão, não era água. Alguém tinha colocado alguma coisa ali. O aquecedor tinha sido adulterado. Liguei para o encanador. Ele chegou em menos de 1 hora. Depois de 5 minutos, olhou para mim e perguntou se eu tinha inimigos. Disse que alguém tinha despejado alguma substância na válvula de pressão. Algo que poderia ter feito o tanque romper ou até explodir se a pressão tivesse aumentado mais. Ainda não tinha acontecido, mas tinha chegado perto. Eu não chorei. Apenas perguntei com que rapidez poderíamos substituir o equipamento. Ele disse que conseguiria instalar um novo até o fim da semana. Entrei em casa, sentei no chão com meu filho e ajudei ele a terminar um quebra-cabeça do sistema solar. Não falamos sobre a garagem. Ele não precisava saber. Mas eu sabia, mais do que nunca, uma coisa: isso ainda não tinha acabado, porque ela não tinha sido exposta de verdade. E algumas pessoas, quando percebem que perderam o controle, tentam destruir tudo o que conseguem alcançar enquanto caem. O encanador trocou o aquecedor em 5 dias. Precisou encomendar uma peça de outro estado. Quando terminou, me entregou a papelada e disse que o tipo de dano que encontrou não acontece por acidente. Falou que parecia que alguém tinha colocado fluido de freio na válvula, algo corrosivo, não algo que se tenha por acaso em casa. Perguntei se eu deveria denunciar. Ele me olhou como quem queria dizer que sim, mas não queria se envolver. Apenas respondeu: se fosse meu filho morando nessa casa, eu denunciaria. Naquela noite, depois que meu filho adormeceu, fui até a garagem e fiquei ali parada, encarando o aquecedor antigo, agora desligado, encostado na parede como algum tipo de prova. Pensei em tudo. O jantar, o tapa, as mentiras, o motel, o fato de que alguém que tinha dividido um quarto comigo na infância tentou tornar a minha casa insegura 2 vezes. E eu pensei em quão perto estive de deixá-la ficar para sempre. Naquela noite, registrei o boletim de ocorrência. Não tornei nada público. Não postei nada. Mas enviei o número do registro para meus pais. Nenhuma mensagem, apenas o número. Minha mãe ligou 2 vezes. Não atendi. Ela mandou uma única mensagem: por favor, não faça isso. Vai acabar com a vida dela. Eu não respondi, porque, se alguém teve a vida arruinada, não foi por minha causa. Depois disso, tudo ficou quieto. Quieto de verdade. Não tive mais notícias da Brianna. Nenhuma mensagem surpresa, nenhum pedido de desculpas falso. Foi como se ela tivesse desaparecido. Alguém me contou que a viu trabalhando à noite em um restaurante de beira de estrada perto da rodovia. Outra pessoa disse que o marido a deixou e voltou para Indiana. Não fui atrás. Não me importei. Eu tinha terminado de carregar o peso de pessoas que nunca carregaram nada por mim. Dezembro chegou novamente. A neve veio cedo naquele ano. A casa permaneceu quente, segura, silenciosa. Meu filho perguntou se desta vez poderíamos comprar uma árvore de Natal de verdade. Escolhemos uma em uma fazenda local, amarramos no teto do carro e ele me ajudou a arrastá-la para dentro de casa, rindo o tempo todo.
Decoramos com enfeites antigos e descombinados. Alguns da época em que eu tinha a idade dele, outros que tínhamos feito juntos no ano anterior. Na véspera de Natal, ele perguntou se faríamos o nosso jantar de sempre. Eu disse, não, este ano vai ser diferente. Mais simples, só nós dois. Fizemos pizza do zero, queimamos a primeira, comemos a segunda sentados no chão da sala, em frente à lareira. Ele tomou refrigerante. Eu bebi vinho. Quando ele abriu o presente dele, um telescópio, ficou olhando por um segundo e depois me abraçou sem dizer uma palavra. Mais tarde naquela noite, depois que ele foi dormir, sentei no sofá com as luzes baixas, observando a neve cair pela janela da frente. Sem drama, sem gritos, sem carros extras na garagem. Apenas paz. A casa tinha cicatrizes. Eu também. Mas ela era nossa de novo. E eu finalmente tinha aprendido algo que deveria ter sabido há muito tempo: sangue não é o mesmo que lealdade. E, às vezes, a melhor coisa que você pode fazer por si mesma, pelo seu filho, pelo futuro, é deixar as pessoas erradas irem embora e nunca mais deixá-las voltar. Aquele foi o primeiro Natal que passei sozinha com o meu filho.